Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Dudu, onde até o Samuel Venâncio, valeu demais a ele, deu um debate lá no seu programa nessa última semana e até lá no Twitter também, falando sobre o Dudu, se aceitaria ele no ano que vem, em janeiro, né? Ele até fala, né, que aceitaria se fizesse pedisse desculpas e tudo mais, é um jogador que ele ainda aceitaria. É óbvio, né? Não sei até que ponto isso é verdade, se às vezes ele tá só zoando, mas eu achei interessante trazer esse debate aqui para vocês, até porque é uma impossibilidade de trazer ele. Diria que não, porque igual eu falei, o Alexandre Matos e o Dudu é muito próximo, mesmo tendo esse desacordo, né, e um tiro fora da culatra, né, pro Dudu com o Alexandre Matos, ele sendo amigo fazer uma coisa dessa, eu ainda acho que eles poderiam retomar uma conversa, principalmente se o Dudu não sair do Palmeiras, que ele tem falado que não quer sair e tudo mais, mas cara, já acabou. Ele quando ele tomou essa decisão de pedir a transferência pro Cruzeiro, não foi nem ser de anunciado, não, foi ter de pedido para sair, já saberia, né, que ia estar lidando. Acho que o Dudu, já falei aqui outras vezes no canal, é o que vai sair mais queimado dessa história, porque quem precisava mais do Cruzeiro era o Dudu, do que o Cruzeiro precisa do Dudu, e quem o Dudu mais precisa é ele, né, precisa do Palmeiras, e não é mais ao contrário. Então acabou que ficou horrível, né, pro Dudu, mesmo sendo um jogador excelente, queimou muito a sua moral com a torcida do Palmeiras, e com o do Cruzeiro já não tinha muito, imagina agora, né? Então acho que esse ponto de vista vamos colocar assim, do ego, que nem acho que seja ruim, tá? Porque você tem que se respeitar também. Não acho que, o Cruzeiro, então, o Dudu quer vir jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro vai abrir as pernas, vai aceitar tranquilamente, né, a volta dele. Olha, não sei, eu sinceramente é uma coisa que eu não sei agora, porque é algo que aconteceu recente, tudo bem, pode passar 6, 7 meses, o atleta, dependendo se for contratado com valor mais baixo, ao invés de 2,5 milhões por mês, 1,8 milhão, 1,7 milhão, tiver uma redução ali significativa, fizer um pedido de desculpas ou algo nesse sentido, vocês sabem também como que funciona o futebol. Jogou ali 3 jogos, fez 2 gols no Atlético Mineiro, ninguém lembra mais dessa situação. Assim como se ele jogasse no Palmeiras, fizesse 2 gols num clássico, acabou, né? Ninguém vai lembrar que ele pediu para vir pro Cruzeiro. Então, é uma situação muito complicada, sabe? Se fosse para falar, Gustavo, ano que vem, se aceitaria ele ou não? Olha, por esse preço, 2,5 milhões, é complicado demais. Quando surgiu essa notícia de que ele foi contratado, eu nem questionei e tal, porque, já estava anunciado, basicamente. Então, eu vim aqui falar, nossa, mas não compensa, um jogador muito caro. É complicado, já está anunciado, o que vai fazer? Agora, você voltando um tempo, olhando que, um jogador que tem 32 anos, não entrega mais de 15 participações, 10 participações em gols, já tem algumas temporadas. E além de tudo isso, eu acho ele excelente. Só que ainda teve esse episódio com o Cruzeiro, é sacanagem demais, sabe? Eu acho que é você se respeitar um pouco mais. Se tivesse pouquíssimas opções para esse setor, no Cruzeiro, no futebol brasileiro, e tivesse muito complicado, beleza, mas não é bem assim. Eu até disse aqui para vocês em outro vídeo, o Michael, por exemplo, seria uma alternativa bem mais viável, até porque o Dudu, o Cruzeiro iria pagar quase 20 milhões pro Palmeiras. No caso envolvendo o Michel, seria um valor próximo dos 25, 30 milhões, porque só falta um ano para terminar o seu contrato e um salário dependendo menor, né? O Dudu 2,5 milhões, o Michel dependendo 1,8 milhão, 2 milhões de reais. Isso aí, um contrato de 4, 5 anos faz muita diferença, né? 500 mil por mês, 6 milhões por temporada, quase 50 nesse contrato de 5, 6 anos. Então, e é mais jovem, né? Michel tem 3 anos e meio a menos. Então acho que o Cruzeiro, na minha opinião, o melhor seria ir atrás do Michael, tá? Se for para buscar ainda um jogador nesse setor. Gustavo, mas você acha que o Cruzeiro estava interessado tanto no Dudu pela característica de jogo dele e na ponta esquerda? Não, porque o Cruzeiro já tem algumas opções. O Dudu é melhor que todas, tá? Melhor que o Arthur Gomes, é melhor que o Barreal, isso aí não tenho dúvidas nenhuma, mas eu diria que era muito mais pelo impacto, pelo nome. É a mesma forma se trouxer o Gabigol, por exemplo, que não vai chegar nessa janela, mas assim, já temos o Caio Jorge, que pode ser uma super promessa, o cara já demonstrou muito futebol, já tem o Dineno, um ótimo reserva, e aí se você traz o Gabigol, é muito mais pelo nome. Igual eu falei, é igual o Dudu, ele é melhor do que os que estão e tem mais nome do que os titulares. Mas faz sentido? Não seria melhor investir num ponta direita, que é a principal carência? Por isso que eu falo do Michael, por exemplo? Enfim, eu acho que deu para explicar um pouco aqui para vocês. Não aceitaria nesse momento, porque eu acho que tem opções melhores. Mas se não avançar em nada, tiver uma redução salarial, pedir uma desculpas, né, publicamente para a torcida do Cruzeiro, que sem dúvida ficou muito chateada e, não sei sobre o Dineno. Primeiramente, sobre essa notícia da volta do atacante, que é uma notícia boa, né, a recuperação dele tem evoluído. Eu vou deixar essa notícia que tivemos em atualização do Samuel Venâncio, tá aqui, aparecendo para vocês. O atacante Juan Dineno completou um mês desde a sua cirurgia e recentemente já começou a correr no campo. Se a recuperação continuar nesse ritmo, não seria surpresa vê-lo de volta antes do esperado, possivelmente ainda nesse mês de julho, né? Ele voltar a ser relacionado e quem sabe no início do mês que vem, em agosto, ele já está à disposição. Notícia muito boa e que aí, na minha opinião também, acaba até terminando aquele boato de que o Cruzeiro poderia contratar um outro centroavante.
tendo o Dineno já agora para esse segundo semestre inteiro, né, eu acho que já é uma excelente opção, até porque quando foi especulada essa cirurgia, todo mundo ficou, putz, ele vai voltar quando, né? Setembro, final de agosto, vai perder ali quase, vai voltar na 25ª rodada do Brasileirão, aí seria uma grande perca para o Cruzeiro, ainda mais de que quando ele se lesionou, ninguém sabia, né, que ia ter a SAF, ia chegar o Pedro Lourenço, e aí ter várias opções para o ataque. Então, o Juan Dineno, então, foi especulado no Grêmio, teve essa especulação envolvendo o jogador, não foi uma proposta oficial, não teve um avanço, então, eu nunca ouvi essa notícia, tá? Mas teve essa especulação justamente porque o Grêmio busca um centroavante e o Juan Dineno, se você for ver, né, o último jogo dele ainda foi no Campeonato Mineiro, a final, 3-1 pro Atlético, e aí depois ele jogou aquele empate em 3-3 contra o Alianza, né, que ele se lesiona, podia nem ter jogado, né, nossa, que resultado terrível, mas jogou aquela partida, se lesionou, teve um incômodo e aí depois que foi visto, né, que teria essa cirurgia lá no dia 4 de abril, dia 11 de abril, então tem aí um pouco mais de 2 meses que ele não entra em campo com a camisa do Cruzeiro, vai ficar aí quase 4 meses no total, mas espero que volte, que sem dúvidas tem muito potencial. 14 jogos no ano, 5 gols marcados. Se ele saísse pro Grêmio, Gustavo, você gostaria? Olha, sinceramente não, tá? Mesmo que o Cruzeiro contratou o Caio Jorge, tem o Lautaro Dias que pode jogar como um falso 9, apesar de que eu não gostaria. Eu acho que o Caio Jorge, o Juan Dineno e o Rafa Silva, que são as opções de hoje para o clube, mas o Juan Dineno, eu vejo que dependendo, não ficaria nada surpreso se ele fosse o titular e o Caio Jorge jogasse pelo lado ou, por exemplo, entrasse no segundo tempo, porque é um centroavante com características únicas no elenco do Cruzeiro. O Caio Jorge, eu diria que ele tem mais movimentação, até a altura, né, faz diferença. O Dineno tem 1,85, o Caio Jorge tem, se não estiver enganado, 1,80 ou 1,77, eu esqueci aqui agora, mas o Juan Dineno é mais alto, então dependendo da característica de jogo do Seabra, eu acho ainda que o Dineno pode ser uma baita opção para o decorrer desse ano. Vale lembrar que no ano passado ele não foi muito bem pelo Pumas, porém se você vê os números recentes, tipo de 2022, 21, pelo Pumas do México, era sempre uma média de 17 a 20 gols por temporada. Por exemplo, em 2019 pelo Deportivo Cali, 27 gols. 2022, né, pelo Pumas, foram no ano um pouco mais de 17 gols marcados também. Então é um jogador que chama muita atenção e apesar dessa especulação ou qualquer outra história envolvendo um atacante, não acho que vai ter essa sua saída. Vale lembrar também que o contrato dele com o Cruzeiro não é curto, tá? Vai até o final da próxima temporada, pelo que eu vi aqui, até o final de 2025, e dependendo se ele tiver um bom desempenho, quem sabe o Cruzeiro não possa até renovar, né, esse seu contrato. Enfim, acho que tem muito ainda para jogar, não acho. Bom, quero começar falando primeiramente sobre um zagueiro que esteve, né, como uma alternativa, que foi em relação ao defensor Doria, que tem atualmente 29 anos de idade, pertence ao Santos Laguna, lá do futebol mexicano, e vive uma fase de altos e baixos. Nessa última temporada foram 25 jogos e na anterior 22 partidas. Tudo bem que não é um número desprezível, né, de jogos, mas em média lá no futebol mexicano tem sempre um número bom, né, de partidas. Vamos colocar ali uma média de pelo menos 45, 44 jogos, os principais jogadores costumam fazer. Inclusive ele, né, em 2021, ele jogou 41 vezes pelo Santos Laguna. É um clube também que tem uma condição financeira muito boa. Não é à toa que lá em 2018 pagou quase 5 milhões de euros, né, na sua contratação. Então, se engano se você pensa que o futebol mexicano não tem uma condição financeira interessante. Eu acho um zagueiro bom, ele é canhoto, 29 anos. A grande questão que eu vejo é o seguinte: o Cruzeiro já está bem servido de opções e, na minha opinião, se fosse para chegar um zagueiro nesse momento, seria se fosse um atleta fora da curva em uma condição especial, eu diria, algo próximo disso. Vale destacar também aqui outros quesitos, que é o Doria tem 1 ano de contrato restante lá com o Santos Laguna, então ao invés de ter que pagar, né, um valor, vamos considerar 20 milhões de reais, 15 que seja, às vezes o Cruzeiro consegue até mesmo por um valor menor. Ficarei de olho. Eu diria que é impossível dele chegar nesse momento? Não, mas vamos ver como que vai ficar essa alternativa. Lado esquerdo já estamos bem, temos o João Marcelo, se não for ele vai entrar o Vidalba, e aí pelo lado direito que tem esse incógnita. Não vai jogar o Zé Ivaldo, vai jogar o Neres, vai jogar o Jonathan Jesus, que ainda não temos certeza dessa possibilidade. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bom, quero começar falando aqui sobre o Neres e o Jonathan Jesus, né, que na teoria seria o reserva imediato pelo Cruzeiro nesse lado direito. Enfim, vale lembrar que entrou então o Neres no lugar do Zé Ivaldo nessa última partida contra a equipe do Flamengo, que é aquela coisa, poderia ter entrado o Vidalba? Poderia, mas até vi muita gente falando também sobre a altura, né, da zaga do Cruzeiro, que não é muito alta. Se eu não tiver enganado, o Vidalba teria 1,82, o João Marcelo aí sim, né, uma altura ali próxima, acho que de 1,90 mesmo, mas realmente, se você coloca tira o Neres e coloca o Vidalba, acaba perdendo um pouco nessa questão
da altura. Vale lembrar que eu até acho melhor para esse estilo de jogo, saída, porque o Villalba canhoto no lado esquerdo, o João Marcelo destro no lado direito. Não foi o que aconteceu e o Neres, se o Cruzeiro não trazer mais nenhum zagueiro, eu tenho esse receio dele acabar sendo sempre a primeira opção. E aí por isso que quando eu trago aqui os vídeos sobre o Mina, por exemplo, eu destaco essa importância de chegar um zagueiro para o Cruzeiro, tá? Vale lembrar que o Neres, então, nessa atual temporada, tem 18 jogos disputados, ano passado foram 28, então assim, eu acho que se ele continuar mesmo reserva, vai chegar com um número parecido de jogos da última temporada. A questão da altura faz muita diferença, né? Até porque ele tem 1,90, então na parte da altura acaba elevando bastante. E no jogo de ontem contra o Flamengo, o principal erro dele, na minha opinião, foi essa questão dele ter caído, né? Ali, é óbvio que não dá pra saber o que ele estava sentindo, mas o árbitro também não ajudou. Mas é aquela coisa, né? Já tem motivos, a torcida já não gosta muito dele, e aí vai lá, acontece isso. Aí mesmo eu que tento às vezes pensar mais ponderado, não sai falando o que pensa na hora do jogo, aí até a torcida realmente é difícil de você defender o jogador. É aquela coisa, o Cruzeiro não tem nenhum jogador para suprir essa necessidade, e a ausência, por exemplo, do Zé Ivaldo ou do João Marcelo, teria o Jonathan Jesus, que é um jogador que ainda é uma incógnita, apesar de ser uma promessa gigante. Não é à toa que, se fosse um jogador mais um surgindo, o Cruzeiro jamais pagaria 8 milhões de reais em um zagueiro, né? É raro você ver um valor tão alto assim para um atleta que só tem 13 jogos como profissional nesse ano e 2 no ano passado. Então eu acho que na teoria ele chegaria para ser um reserva imediato nesse setor. Aí eu acharia bacana, porque senão aí tem gente que, igual trago aqui do Mina, por exemplo, não é uma boa opção para o Cruzeiro, tá? Mas e quando o João Marcelo e o Zé Ivaldo não jogarem? Ou tiver uma sequência de Sul-Americana, Brasileirão, tiver que poupar? Você vai aguentar o Neres ou o Palácios aí jogando pela zaga e lateral direito? É igual o William também. O Cruzeiro tá com sorte que o William jogou esse ano todos os jogos da temporada. Não vai jogar o próximo contra o Criciúma, e você já vai ver mais uma carência no elenco do Cruzeiro. Isso mostra também o quanto que o time do Cruzeiro é limitado, né? E o trabalho nesse início de ano tem sido muito melhor do que se esperava, do Ceará, por exemplo. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a situação do Neres. O que você achou desse lance, né, contra o Flamengo também? A bola aérea que colocou o Neres para ser o mais alto, mas ele saiu também, levou aquele gol que o Gabriel Veron estava marcando o Fabrício Bruno, não faz o menor sentido. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos depois. Para terminar aqui com vocês, vamos falar então sobre o Michael, que é um jogador que vocês gostam bastante, né? Acho que a maioria de vocês gostariam de ter, né, o Michael aqui no Cruzeiro. Eu vou deixar essa informação aqui, ó, que vem lá da notícias lá da Arábia Saudita, inclusive o portal brasileiro que cobra, né, notícias lá da Arábia, Central do Arabão, tá aqui, ó. A diretoria do Al Hilal vai inscrever o Neymar a partir do início da temporada e não vai esperar até janeiro, né? Com isso, o Al Hilal está trabalhando para vender o Michael nessa janela de transferências. Não quer dizer que com o Neymar inscrito acaba as vagas de estrangeiro, não é isso. Mas o Al Hilal tem interesse em trazer jogadores em setembro, né? E aí os mercados possíveis para o Michael até lá vão estar fechados. A não ser que ele troque de clube dentro mesmo da Arábia Saudita, é uma opção. Mas é inegável que os times brasileiros também trabalham, o Cruzeiro e o Flamengo principalmente, em ter o jogador para essa temporada, né, de 2024. Temos também a informação de que quando o Cruzeiro desistiu da contratação do Dudu e tudo mais, voltou atrás em relação ao Michael e assim, toparia fazer um investimento próximo daquilo que ofereceria para o jogador, que seria de 2,5 milhões de reais por mês. Ele basicamente recebe isso na Arábia, só que é sem impostos, né? Então acaba que ganha bem mais e ainda teria que ter uma compensação financeira. O Dudu, o Cruzeiro iria pagar 16 milhões com o negócio do Maurício. Para o Michael deveria ser entre 25 a 30 milhões, é um valor que ele tem sido especulado, ele foi comprado por 38, se valorizou, mas falta só um ano para terminar o seu contrato. O Al Hilal tem muito interesse em vendê-lo, não vai fazer para o árabe lá 5 milhões de euros a mais ou a menos, não faz a menor diferença, vai conseguir uma compensação, é claro, mas não acho que vai pedir 38, 40 milhões, faltando um ano e querendo se livrar, né, do jogador. Nesse último ano foi muito bom o desempenho, tem jogado numa posição que é muito carente no Cruzeiro, que é ponta direita, né? Então 52 jogos, 11 gols e 10 assistências. Aqui no Brasil, no Goiás, no Flamengo, ele jogava muito mais pelo lado esquerdo, ele era um ponta esquerda de origem. No Al Hilal, por conta de contratações, o Malcom, o Neymar, acabou que ele foi colocado nesse setor de ponta direita mesmo. Então tem jogado mais por esse setor, mas pode cair pelas duas alas tranquilamente. Nota média dele no último campeonato árabe, 7.17, foi um dos artilheiros do clube, 21 participações em gols e números bem interessantes até aqui. A grande questão é, o Cruzeiro vai fazer investimentos nessa janela para trazer agora, por exemplo, vamos colocar, o Cruzeiro vai contratar o Michael então para chegar em julho. Até que ponto isso aí seria viável? Porque o Pelourenço, o Alexandre Matos já deixou claro que não é o foco do Cruzeiro em trazer jogadores.
Ah, Gustavo, mas eles falaram isso, será que realmente, né? Então não vai trazer mais ninguém? Olha, eu desconfio muito que se aparecer uma oportunidade de mercado, não possa pintar uma contratação, mas dá pra ver também até pelas especulações, nos últimos dias, deu uma quietada. Então eu acho que o Cruzeiro também não está tão ativo assim no mercado, está de olho apenas em grandes oportunidades. O Michael encaixaria nessa? Olha, eu diria que não, né? Porque teria que ter uma compensação financeira, é um valor caro. Querendo ou não, o Cruzeiro ano que vem vai brigar por objetivos maiores do que esse ano, até porque é interessante você fazer uma avaliação daqui para o final da temporada. Vai que o Gabriel Veron por esse setor vire um cara titular absoluto e o Cruzeiro não precisa mais do Michael. Então pode ser uma alternativa. O Gabriel Veron, o Cruzeiro deveria, se ele for bem, né, tem que comprá-lo. E aí vai ter dinheiro para contratar ele e o Veron, vai ter dinheiro, né, para contratar o Michael e o Gabriel Veron. O Pelourenço vai ter esse interesse de tirar todo esse dinheiro para trazer dois jogadores para as mesmas posições. Difícil de imaginar. Eu diria que se o Cruzeiro fosse trazer alguém ainda nessa atual janela, seria ou um lateral direito, porque precisa, tá? Nem que seja uma opção ali promissora. Eu tenho boas opções na base, mas não sei se vai ter espaço, até agora não teve. Mas assim, é o William. E quando ele não tá, é o Gasolina ou o Palácios. Eu não gosto de nenhum dos dois, pra falar a verdade. Ainda mais que ele levou muito o meio de campo, o ataque e na zaga e na lateral direita, eu senti uma falta. O Jonathan Jesus, eu acho que supra essa carência de zagueiro. Não acho que o Mina tem que ser contratado a qualquer custo, muito pelo contrário. E é interessante, vai que essas oportunidades que o Cruzeiro estava de olho e não fechou, vamos colocar o Michael, o Mina, tem outros nomes também, só que eu tô ruim de cabeça agora. Esses dois jogadores, por exemplo, daqui para janeiro, mudem bastante essa expectativa, dependendo. Ou o Cruzeiro não precisa mais deles, ou segundo, né, eles podem vir até mesmo com um custo menor, ou terceiro, eles já fecharam com outra equipe, e aí o Cruzeiro vai ter que ir atrás de novas peças. Mas eu acho que se esperar também não é ruim. O Cruzeiro tem um time muito interessante, com o time montado pelo Pedro Martins e o Ronaldo, nós estamos em sexto, né? Óbvio que tem muito mérito do Cruzeiro o aproveitamento em casa, do Seabra, sem dúvidas. O Cruzeiro tem feito muito mais do que era de se esperar. Se o Cruzeiro estivesse em 10º lugar, 14º, ó, beleza, porque era um time bem limitado, mas que todo mundo está jogando o máximo que pode, e aí o Cruzeiro hoje está nessa posição. Não ficarem surpresos também, tá, gente? O Cruzeiro chegou com os reforços e caiu de rendimento. Vamos colocar, empatou em casa com o Juventude, tá? Daqui a um tempo vocês podem voltar aqui no vídeo e você vai ver. Porque, cara, faz parte. Tá? Querendo ou não, os jogadores que estão hoje no Cruzeiro, a maioria já estava desde o ano passado. Então vamos colocar o Arthur Gomes, o Matheus Pereira, o Lucas Silva, o Ramiro, que tem jogado quase todo o jogo, o João Marcelo, o Zé Ivaldo não, mas o Marlon, enfim, o William, eles já jogam juntos, só tem 1 ano e meio, né? Então tá funcionando muito bem, junto com o Seabra, que conhece bem o Cruzeiro. Chegou os novos reforços, pode ser que às vezes tenha uma queda nos primeiros resultados. E aí eu não quero ninguém falando, né? Eu preferi o time de antes, porque tecnicamente era muito inferior. Claramente, se o Cruzeiro continuasse com esse time daqui pro final do ano, nós não iríamos terminar em quarto, em quinto, em sexto, tá, gente? Ia terminar, querendo ou não, em 9º lugar, 10º, porque é basicamente a capacidade. Uma hora você aproveita uma fase muito boa e vai ter fases ruins. Isso é um campeonato de 38 rodadas. E chegando os reforços, às vezes o Cruzeiro consegue manter essa posição de hoje, em 6º, 7º lugar, se continuar com esse mesmo aproveitamento. E ter ainda a chegada de reforços, aí sim, aí vai brigar realmente por 3º, 2º, um título, quem sabe. Só o americano, eu acho que o Cruzeiro hoje é um dos favoritos, pelo tamanho, pelos reforços, sem dúvidas aparece. E quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários essa expectativa de reforços, Michael, Anderson Duarte, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal vão estar aparecendo aqui pra vocês. Desculpa se eu estiver um pouco abatido aqui, é porque eu tô com o corpo meio doendo, acho que eu tô com febre, tá? Então releva, o próximo vídeo já tô legal. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu!